Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Juízes, no capítulo 3, e nesse capítulo nós vamos conhecer dois juízes. O Senhor deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa guerra. Interessante essa estratégia de Deus aqui, deixar os inimigos ali, não ter expulsado os inimigos, e ele deixa clara a motivação. Teve muitos homens, talvez adolescentes, jovens, que não chegaram a portar da espada, que não chegaram a entrar em guerra. E Deus tem esse cuidado de que os seus filhos aprendam que nós estamos em guerra. Somos vencedores em Cristo Jesus, mas nós estamos em guerra. Há uma guerra no mundo espiritual. Há uma guerra contra o pecado, há uma guerra contra a carne. Estamos em guerra. E nós não somente devemos deixar um testemunho, uma história para a nossa geração, mas nós devemos contar para eles que existe uma guerra e que precisa ser travado batalhas contra o pecado, batalhas contra a carne, batalhas contra tudo o que desagrada a Deus, batalhas contra o nosso arqui-inimigo, o inimigo de Deus, Satanás. Devemos estar atentos nessa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores dos 5 cidades dos filisteus, cananeus, sidônios, heveus, que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Aqui também deixa claro que Deus deixou o povo, os inimigos ali no meio, para mesmo pôr à prova o seu povo, para ver se eles iriam vencer a tentação de se contaminar com aquele povo, tentação de adorar os seus deuses, de comer das comidas sacrificadas aos seus deuses, de se contaminar com as mulheres, casando-se com as mulheres e trazendo uma outra geração que era o que Deus não queria. Então Deus deixou essa prova, essa tentação. Nós também, Deus permite a tentação na nossa vida. Ela é para que nós possamos vencer. A tentação é para nos fazer mais fortes. Aquilo que antes era fraqueza, com a graça, o poder de Deus, a obediência na palavra, hoje nós nos tornamos fortes porque nós vencemos. E Deus não quer filhos robôs que o obedecem porque tem medo, e não porque amam ao Senhor. Da mesma maneira, Deus deixou lá no jardim do Éden, a tentação estava lá, uma árvore com um fruto que eles não poderiam comer, e eles de livre vontade tinham a dizer, não vou comer, o Senhor nos proibiu. Então, a tentação está aí para nós, cheio a todo momento, para todo lado que nós olhamos. E não é da vontade de Deus que nós venhamos a nos isolar. Porque a palavra de Deus diz que nós somos luz para o mundo. Que nós somos sal para essa terra. Então, é para a gente fazer a diferença. Contaminar com o amor de Deus. E não ser contaminado pelo mundo. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus
deuses. Então nós temos aqui o primeiro juiz. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Rizatai, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por eles durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Otoniel, aquele que se casou com a filha de Calebe, que já mostrou extrema coragem com a intenção, o presente que era se casar com a filha de Calebe, ele conquista uma cidade conforme Calebe havia colocado para quem quisesse se casar com a filha dele. E Otoniel, ele conquista, ele já mostra esse lado guerreiro, esse homem de fé, e agora ele é instituído juiz, depois de 8 anos que o povo estava gemendo nas mãos dos seus inimigos. E então eles começam a clamar, pedir socorro, misericórdia, esperaram 8 anos para fazer isso. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui, o quanto eles esperam debaixo de escravidão, debaixo de sofrimento para clamar ao Senhor. A gente vê aqui uma soberba, uma arrogância. Só depois de muito sofrer, de muitas mortes, eles clamam ao Senhor e Deus levanta Otoniel, que, como eu disse, os juízes tinham essa função, eram líderes militares e levavam o povo à guerra e à vitória, e o líder era cheio do Espírito Santo. E agora nós vamos ver Eude. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas e eles atacaram Israel e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então, os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor e ele mandou outro para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa do lado direito. Ele foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores, mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala e todos saíram. Deixa eu me contar essa história aqui. Então, esse Eglon, rei, Deus permitiu que ele se fortalecesse. O povo por 18 anos agora longe da presença do Senhor, adorando outros deuses, levantou a ira de Deus e Deus agora fortalece, permite que esse inimigo seja fortalecido e ele ainda se juntam ao rei Moabe e fica mais forte ainda. Se juntam a outros amonitas, amalequitas e fica mais forte ainda. E Deus levanta agora Eude. Deixa eu falar sobre Eude. A palavra de Deus diz que ele era canhoto.
Algumas possibilidades há aqui. Ou ele não sabia mesmo, não tinha experiência nenhuma com guerra, nem sabia como que pegava uma espada que era pela mão direita. Ou ele também poderia ter algum tipo de deficiência na mão direita e por isso portava a espada na mão esquerda. E isso foi muito estratégico. Ele junta com um povo, com outras pessoas de Israel e vai a Eglon para pagar impostos. Eles agora pagavam impostos, eles perderam, eles estavam dominados há 18 anos. Quando ele chega no palácio, ele chega ao rei, ele paga os impostos e ele fala: rei, eu tenho um segredo para te contar. Gente, quer deixar alguém assim, curioso, né, disposto a fazer o que for necessário para ouvir essa expressão. Eu tenho um recado importante para te dar. Eu tenho um segredo para te contar. E eu creio que, como ele via, de alguma maneira ele sabia que Eude não era ameaça, porque eu acredito que ele tinha alguma deficiência na mão direita. Ele sabia que ele não era ameaça. Eude pediu para que deixasse eles sozinhos para ele contar o segredo e ele põe todos para fora, fecha a porta e fica ali sozinho com Eude. Outro detalhe é que ele portava a espada do lado direito na sua coxa, uma espada, um punhal que ele fez com 30 centímetros aproximadamente. Ele sabia que o rei era gordo, olha toda a estratégia aí. E era esperado que a espada ficasse na coxa esquerda e era puxada pela mão direita. O caso de Eude, ele puxava para a esquerda e pôs a espada do lado direito. Ele era improvável, acima de qualquer suspeita. Então, ele chega perto dele e fala que Deus tinha uma mensagem para ele. Ele puxa então da espada com a sua mão esquerda, finca ali na barriga dele, diz que as gorduras deles saíram para fora. Provavelmente ele rasgou, né, toda a parte da barriga. No termo antigo, diz que as entranhas saem para fora, que as fezes saíram para fora. Enfim, ele mata esse rei, fecha tudo, foge pela janela. E o povo ficou ali esperando, pensando que o rei estivesse fazendo as suas necessidades, e eles demoraram a entrar. Enquanto isso, Eude foge, vai até até o povo de Israel e manda eles se prepararem para a guerra. Olha a estratégia de um homem completamente improvável. Eles se preparam para a guerra. E no último versículo a gente vê no 29, nessa batalha eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, nenhum escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Enquanto o juiz estava vivo, esse líder, havia paz sobre a terra de Israel. Mas a nossa aplicação aqui é sobre o nosso justo juiz. Primeiramente, assim, num paralelo com Eude, um juiz improvável. Jesus, o nosso juiz improvável, nasceu numa manjedoura. Viria de algum lugar, viria algo bom de Nazaré, foi o que foi falado a respeito do lugar que Jesus cresceu. Filho de um carpinteiro, assim ele era conhecido. Não havia nele formosura alguma. Jesus não precisou matar ninguém, ao contrário de Eude. Ele foi humilhado e deu sua vida pela humanidade.
Esse é o nosso juiz, tudo improvável, que dizia que se levasse um tapa de um lado, viraria a face e levaria de outro lado, que veio pregando o amor, que veio demonstrando mansidão e humildade. E assim foi o nosso justo juiz. 2 Timóteo 4,8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me aguarda, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele já aguardava uma coroa. A coroa a qual o Senhor, o justo juiz, dará. Não somente a Paulo, mas a todos aqueles que amarem a sua volta, tiverem expectativa pela volta do Senhor. Tem uma coroa aguardando a minha vida, que será colocada pelo nosso justo juiz. Tem uma coroa aguardando todo aquele que ama o Senhor e ama a sua vinda. Salmo 7:11, Deus é justo juiz, Deus que demonstra a cada dia seu zelo extremo. Deus providenciou para nós um juiz para a eternidade, perfeito, sem mancha, sem pecado e que ama ao ponto de dar a vida. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.